Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E agora o tricolor paulista está muito bem no Brasileiro. O São Paulo só ganha, tá meio proibido perder lá, né? E o tricolor ele fez o dever de casa, ganhou do Vitória no Morumbi mesmo. E aí depois disso o tricolor ele lançou alguns jogadores, né, pro mundo do futebol, que esses jogadores eles têm dado um retorno impressionante. Eu acho que é importante falar que impressiona um cara como o Rodriguinho e também o que o Patrick Lanza fez ontem, a segurança com que o Mike demonstrou já no seu primeiro jogo como titular, que antes ele entrou, né, mas não era no titular, primeiro tempo e tal. Agora ele entra como titular e já impressiona a tranquilidade. Não parecia que você olhava pro Mike e falava, um cara da base ali. Não. Parecia um cara jogador pronto, que entra para jogar e sabe exatamente qual que é a sua função em campo. Filé, vamos falar sobre isso. Mas aí tem o seguinte, depois do jogo, o Carlos Belmonte, que apareceu, ele deu uma entrevista ali onde ele fala bastante coisa, inclusive na busca por não um, não dois, mas 3 reforços para o tricolor, e ele explica um pouco das finanças, o que dá para deixar a gente, sei lá, um pouco preocupado em alguns aspectos, mas em outros, o São Paulo parece estar num caminho legal, um caminho certo. Então falaremos sobre tudo aqui agora, não entregarei muitos spoilers, porque o vídeo eu separei com extremo carinho com os assuntos aqui e quero que você fique comigo, não saia por nada neste universo. Tamo junto? Tamo junto então. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, o seu vídeo matinal de notícias e informações do São Paulo Futebol Clube. Chega nesse like aí, pra dar aquela moral no likeão mesmo aí, pra deixar o vídeo bem engrandecido, bem forte. E se inscreva aqui no canal. Neste Dia dos Pais, feliz dos pais a todos vocês que têm pai, tiveram pai, que são pais, que tem o maridão é um pai, né? Que o seu filhão virou pai, todo mundo no Dia dos Pais é um dia pra todos. Então tamo junto, fiquem com Deus aí. Um beijo pra todos. Um beijo do magro. Fala igual o Jô. O Jô fala um beijo do gordo. Um beijo do magro. If you know what I mean. Vem comigo. Vamos lá. Ontem, o Mike estreia. Deixa eu ficar um cabelinho. O Mike estreia. E aí o Mike, ele faz um jogo bastante ok, né? E o Mike, ele é um cara muito importante pro time do São Paulo, do Crespo, porque o São Paulo não tem laterais, no plural, laterais direitos no elenco. Ele tinha só o Cédric. O Mike surgindo agora, ele passa a ser uma grande opção. Melhor que o Cédric ou não, isso fica pro Crespo decidir. E o Crespo, convenhamos também, se tem alguém que pode decidir algo ali e vai ficar com a nossa confiança, pelo menos a minha, é o Crespo. O cara faz um trabalho que ele tira o São Paulo da noite pro dia, ele vira a chave. É uma reviravolta histórica, né? Porque nós estávamos num ambiente ali que pegar o Vitória da Bahia em casa era sinônimo de empate ou derrota. Não tinha esperança. E agora com o Crespo, o São Paulo pega o Inter fora e ganha, né? O São Paulo pega o Fluminense e goleia. Então é um outro time. Não dá nem pra comparar. E aí o Mike jogando agora, ele dá essa opção pro Crespo pra competições aí como Libertadores e Brasileiro, que é o que o São Paulo tem agora. O São Paulo fica fora da Copa do Brasil, o que é péssimo em todos os sentidos, mas pelo menos agora a carga de jogos será um pouco menor. Vai ter uma semana que não vai ter a Libertadores, o São Paulo vai folgar na semana de Copa do Brasil. Acho ridículo. Mas assim, pensando pelo lado do descanso físico, um time que não tem lateral direito reserva hoje, que os meias estão todos machucados, ainda assim você pode tentar enxergar algo bom naquela eliminação. Eu não enxergo, mas ainda assim o Crespo, se eu não me engano, a diretoria do São Paulo não queria muito ficar nessa Copa do Brasil. Desde o começo do ano, que eu me lembro, o plano era, vamos ganhar a Libertadores. O meu dia dizia, tá com cheirinho, tá cheirando já um título de Libertadores e coisa e tal. E realmente, o São Paulo hoje ele só tem a Libertadores e tem que tentar ganhar, né? O brasileiro, o São Paulo vai bem, mas já afasta o perigo de rebaixamento, dificilmente vai lutar de novo lá embaixo. E na Libertadores tem que entrar para ganhar. Pelo menos isso. E aí o Mike não foi o único que deu certo. Ontem o Patrick Lanza entrou. O Mike, nós criávamos muita expectativa, né? Todos nós esperávamos o Mike da Copinha, que foi um dos destaques, um dos grandes nomes da Copinha Taça São Paulo. Depois ele não vem pro profissional. Agora o Mike a gente esperava. E o Patrick Lanza, que já estava no profissional, sempre uma decepção, um jogador pragmático, um jogador quadrado, um jogador tudo engessado, que tocava de lado. Agora não.
O cara entra ontem contra o Vitória e ele faz jogadas. Jogadas. Não foi uma só, não. Ele faz jogada de desafogo atrás, ele quase faz gol na frente. O cara saiu do buraco, saiu da sombra e veio brilhar no time de São Paulo. E é outro retorno importantíssimo, porque o Wendel, ele já não vinha no ritmo perfeito. Ele faz 2 bons jogos depois que o Crespo chega e rapidamente ele se machuca. Então o Wendel também não é aquele cara que você fala, voltou o Wendel, tem o Enzo Dias, tô coberto aqui na lateral. Não se sabe, ele pode machucar de novo. Tomara que não, né? Um ótimo jogador, tomara que não machuque. Agora o Lanza, ele surge agora como uma terceira opção, demonstrando que o São Paulo não só tem um elenco legal pra caramba, como tem também a confiança nesses caras da equipe de base que podem hoje dar conta do recado de maneira assim tranquila e top. Tô gostando muito de ver. E aí surge pra gente também algumas outras situações no São Paulo, como o caso do Belmonte, falando de reforços. Mas antes, o Rodriguinho, o grande nome do jogo do São Paulo ontem, ao lado de Bobadilha, né? Muitos caras foram bem. Mas o Rodriguinho, ele surge dando assistência pro Bobadilha. E não tá sendo assim um caso raro. Nossa, o Rodriguinho deu uma assistência. Sempre agora ele tem participado dos gols, tem participado das jogadas do São Paulo. Ele está jogando muita bola. O São Paulo, que buscava por meia, tendo o Rodriguinho hoje, ainda busca por meia, tendo o Rodriguinho hoje, eu me pergunto se precisa buscar meia. O Belmonte, ele citou 3 posições que o São Paulo estaria ali procurando jogadores, né? E aí eu vou falar de cada uma daqui a pouco, que é o lateral direito, o zagueiro e também o meia. Muito se falou do São Paulo indo buscar o Matias Rojas, jogador que foi do Racing, Corinthians e agora está no River Plate. O River Plate vai rescindir com ele, não está utilizando, e aí nem tudo que está no River Plate e eles não querem usar quer dizer que não presta. Lembra do Busto, lateral direito? Olha aí o Tapia, já no São Paulo tentando jogar um pouquinho de bola. É um time esquisito, né? Que não usa alguns caras, mas os caras são bons em outros lugares. Então o Rojas, que poderia vir a ser bom no time do São Paulo, poderia ser um ótimo jogador pro time do São Paulo, hoje eu me pergunto se tendo o Rodriguinho é importante ter o Rojas. Vamos recapitular. O time do São Paulo de Crespo, ele joga com 3 zagueiros, certo? 3 zagueiros e não se fala mais nisso. E aí eu tinha minhas dúvidas. Eu achava, inclusive, que o Crespo não ia ficar com 3 zagueiros. Sempre que um técnico chega no São Paulo, ele põe 3 zagueiros. Rapidamente ele tira, não é verdade? Foi assim acho que com a Aguirre, Muricy, o Zubeldia colocou 3 zagueiros, o Crespo colocou 3 zagueiros, o Rogério Ceni, todos colocaram e tiraram rapidamente. O Thiago Carpini também, os caras não conseguem segurar. Quando o Crespo coloca 3 zagueiros agora, os resultados do São Paulo em campo e a bola que tem jogado o Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, não dá pra mexer. Então só sobram 3 vagas ali na frente. Ferreirinha, Luciano, tem André Silva também, e aí tem o Lucas Moura que volta. Não tem espaço pro meia, Matias Rojas. Não tem espaço pro Rodriguinho, com o Lucas Moura voltando. E ainda tem o Oscar que volta. Então quando o Belmonte fala, queremos zagueiro, queremos lateral e queremos meia, será que o meia é tão importante assim? Eu, Juba, já não iria de jeito nenhum mais atrás de meia. Meu meia hoje chama Lucas Moura. Amanhã eu não sei onde vai ser o Lucas vai jogar, mas tem que jogar. Voltam o Oscar e tem o Rodriguinho. Acabou, é o que precisa. O São Paulo tem tudo pra voar desde já. É ou não é? Se liga nessa vinheta aí. Meus amigos, o Bobadilha, ele é outro cara que tem a idade bem 24 anos ali, 25. Ele é um cara jovem de tudo e ele, desde que o Crespo chegou, ele não tem jogado um futebol normal, não. Normal jogam outros caras. O que o Bobadilha e o Marcos Antônio têm feito é incrível. Os caras tomaram conta do meio-campo. Pegaram o meio-campo do São Paulo, Bobadilha e Marcos Antônio, e disseram assim, ó: aqui, ó, eu farei história. Me dá aqui. Pegaram o meio-campo e colocaram no bolso e falou: eu vou conduzir. Os caras pegaram o meio-campo do time do São Paulo, que foi de Pintado e Dinho, que foi do Cerezo e Pintado, que foi do Mineiro e Josué, que já foi do Hernanes, teve o Wagner também, mas cracaço. E os caras pegaram o meio campo e falaram: é comigo mesmo, não tem jeito. Olha o que esses caras estão jogando de bola. Ontem entra o Luan, com o Alisson sendo poupado, Pablo Maia, e o Luan jogou bem. Então o Crespo tem muito a mão do Crespo aí nessa qualidade incrível, mas Marcos Antônio Bobadilha é impressionante. E o Marcos Antônio mais, diria, ágil,
em mais lugares do campo, um cara muito leve, que parece que não cansa, e tá em todo lugar e vai mais no destaque da assistência. Só que e no tic-tac, né? Toca aqui, recebe ali. Ele tá muito dinâmico, o Marcos Antônio. Já o Bobadilla, ele tá com aquele chutão preciso. Vamos lá, fez um gol no Fluminense, que foi anulado. Fez um gol no Inter, que foi um golaço. Faz um gol de novo agora contra o Vitória. O São Paulo acaba fazendo o segundo gol, mas era uma vitória de novo com gol de Bobadilla, você não faz. É impressionante. Que dupla maravilhosa, que acerto, que coisa linda de ver Marcos Antônio e Bobadilla. Quero dar os parabéns pros dois, pro Crespo também pela sacada. Porque o Crespo não inventou Alan Franco, Bobadilla, Arboleda e Ferrarese. O Crespo já sabia, colocou o que tinha, né? O Crespo não inventou aí o Luciano e Ferreirinha. Agora, Marcos Antônio e Bobadilla juntos, o Crespo inventou. Tem Luan, tem Pablo Maia e Alisson como opções, todas prontas para jogar, e o Crespo tirou todo mundo e inventou essa dupla, o que é algo impressionante. O Belmonte, ele deu uma entrevista bastante clara e não tão correta, né? Ele fala que o São Paulo, ele fala alguma coisa de finança, e ele fala, veja bem, um exemplo, eu tinha 2 caras recebendo, Luiz Gustavo e Rafinha, aí eu tiro os 2, aí parece que eu tô pagando, mas aí não, eu diminui o salário e tal. Isso é verdade, diminuiu o salário, e ele garantiu, que não aparecem os números ainda, mas ele garantiu que o São Paulo diminuiu em 8 milhões de reais mensais a folha salarial. E isso é incrível. Se o São Paulo conseguiu realmente diminuir em 8 milhões de reais a folha salarial mensal, é um feito. Bom, parabéns para a diretoria se isso for verdade. Vamos ver muito em breve, né? O que falam é que o Belmonte quebrou o orçamento inteiro do ano em maio. Então, tipo assim, o que ele tinha para gastar no ano, ele gastou em maio. Então já tá errado. Agora, o Belmonte tá aí falando que precisa vender e tal. Eu acho muita incompetência um time entrar todo ano e ter que vender milhões de jogadores. Mas tudo bem, vamos esperar, porque a diretoria, de fato, colocou um time competitivo nas mãos de um técnico capaz. Tudo errado quando contratou o técnico, as vendas da equipe de base todas erradas, desvalorizando os caras. Tem muita coisa ruim que a diretoria faz, é muita. Agora, quando tem que elogiar alguma coisinha, eu vou elogiar também. O time é competitivo? É. O time é excelente? É. O time agora, tardiamente, tem um técnico excelente? Sim, tem. Então, pra mim, tá tudo indo bem dentro do campo. Uma burrice, não priorizar a Copa do Brasil, estratégia bizarra da diretoria, junto com o Crespo, ridículo, imperdoável. Mas vamos torcer agora pra ganhar essa Libertadores. Olha. Desculpa. Pra ganhar essa Libertadores que o São Paulo pode e tem plena condição. O Belmonte, ele acaba em alguns momentos abrindo que o São Paulo busca por meia, por lateral direito e também por zagueiro. E falou que o Juan Tressoldi é muito difícil, eles não acreditam. E por quê? Pra mim, o grande problema do Juan Tressoldi sempre foi o valor. Nunca foi o jogador, a bola que ele joga. Ele sabe jogar. Ele seria importante pro São Paulo. Exatamente pro lugar do Ferrarese. Ele corre pra caramba. Ele tem um bom desarme. Ele é um bom cara de grupo. Eu adoraria ter o Tressoldi no São Paulo barato. Igual o Sabino veio. Agora, para pagar 25 milhões, não. E a diretoria também aparentemente não quer investir tanto. Ela quer por empréstimo. O Belmonte, ele é taxativo. Quero jogadores por empréstimo. Se os caras vierem sem custo, eu quero. Se for para custar, não quero. Legal pra caramba. Tá faltando lateral direito? Sim, mas vamos supor que o Mike jogue bem. Está faltando zagueiro? Sim, mas vamos imaginar que um Negruti e um Luiz Gustavo consigam fazer a zaga. Também tem zaga. Está faltando zagueiro urgente, porque o Arboleda se machucou. Tirando a contusão do Arboleda, a coisa vai bem. O cara igual o Bustos, por exemplo, do River Plate, o Fabrício Bustos, que eu queria muito no São Paulo e ainda quero, olhando se o Mike jogar bola agora, o São Paulo pode dar essa economizada, desde que o Mike consiga jogar. Se o Mike de fato jogar, for bem, talvez o São Paulo não precise mesmo de um cara igual o Bustos, de fato não precisa de um cara igual o Rojas, com o Rodriguinho jogando bem, não pode agora parar e interromper o crescimento do Rodriguinho e nem tampouco do Mike. São Paulo está certo na estratégia de não ir pro mercado gastar muito. Vai ir ainda, mas tomara que não. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!